Nós iniciamos o nosso último encontro em Gênesis 1 e 1. E meditamos durante o período sobre a terra, primeiro no seu estado original, que é o versículo 1. Mostramos que alguns pensadores, teólogos, exegetas, biblicistas entendem que tal pensamento não se confirma, uma vez que o versículo 1 está falando tão simplesmente da criação da terra para com o ser humano. Mostramos também a questão do Deus Elohim, esclarecemos que Elohim, não obstante ser uma palavra singular, ela indica pluralidade. Usamos como exemplo na língua portuguesa a palavra gêmeo, que é singular, ou que está no singular. Entretanto, quando nós falamos gêmeo, quem nos ouve entende que estamos falando de mais de um ser da mesma espécie. Elohim é, por conseguinte, uma palavra singular que denota pluralidade. Quando nós vemos a palavra Elohim, entendemos que é mais de um ser da mesma espécie. No verso 2, mostramos outros dois pensamentos quanto à terra no seu estado caótico e paramos no verso 3, onde se inicia a recriação ou a semana da criação ou ainda a semana da restauração da terra. Então, verso 3, no capítulo 1 do Gênesis, por fineza, Ney, queira ler. E disse Deus, haja luz e houve luz. E o nosso questionamento ao texto, lembrando sempre que nós jamais seremos donos da verdade, absolutamente. Observe os senhores, e Deus disse, haja luz. Nós vamos ter que pensar aqui em duas coisas. Deus disse, haja luz. O escritor aos Hebreus, e aí eu pediria aos senhores que fossem até o livro Os Hebreus, para encontrarmos lá um verso onde o escritor vai dizer que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de tal forma que o que se vê não foi gerado de algo visível. Capítulo e versículo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui nós encontramos uma direção para a criação. Diz, pela fé nós acreditamos. E fé não se discute. Se alguém acredita que Deus foi falando e as coisas existindo, não há nenhum problema. A pessoa não está equivocada, absolutamente. Antes, aquilo é matéria de crença e de fé. Entretanto, nós podemos, pela exegese, principalmente na contextualização histórica, irmos um pouco além. Primeiro,
entendermos isso de que disse Deus. Seria a palavra verbalizada? Ou Gênesis estaria se reportando a um ser vivo? Lembrando os senhores que no primeiro verso a palavra Deus é Elohim, que indica pluralidade. Logo, mais de um ser da mesma espécie. Paracletos, então. Observe que seria um egoísmo da parte de Deus ele ter outras pessoas com ele, da mesma espécie dele, e não lhes facultar nenhum trabalho. Ele simplesmente dizer, olha, exista e existiu. É possível isto? Sim, é possível. Neste caso, nesta teoria, neste pensamento, os demais que estavam com o Pai, certamente eram meros espectadores. Se foi a palavra verbalizada, então, e se há, ou se havia mais alguém com o Pai, e que também era Deus, estes simplesmente tornaram-se meros espectadores da criação. Correto? Entretanto, João, ele aquece esta discussão quando ele nos insere no processo da criação. João foi o único dos evangelistas a ver Cristo na eternidade passada. Lembrando que o termo eternidade passada é um termo técnico usado na teologia. Entretanto, não existe tal termo. É uma palavra técnica que nós usamos para esclarecer o fato do Cristo existir. E isso nós temos lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6. E ele, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E nisto, senhores, nós entendemos que João está trazendo informações, e algumas informações de suma importância para qualquer exegeta, para qualquer teólogo, para qualquer biblicista. Eu não me refiro ao leigo, porque ao leigo cabe simplesmente ter as questões de fé e de crença. Ele dificilmente vai preocupar-se com as teorias do criacionismo. Então, Douglas, por fineza, Evangelho de Cristo, conforme escreveu João, verso 1. Tito lerá o verso 2 e André irá ler o verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observaram? Olha, João dá início, Ney, ao seu evangelho, à sua escrita, ao seu livro, já mostrando o verbo. Ele diz no grego koiné, em arche, ro, logos. Ou seja, no princípio era o palavra. Por uma questão idiomática, uma questão de língua, nós
traduzimos então como verbo. Verbo. Porém, é interessante pensarmos que da maneira como João apresenta, ele diz, olha, no princípio era o verbo. Ou seja, o verbo já existia. O verbo estava com Deus, e aí ele encerra dizendo, e o verbo era Deus. Vamos pensar assim. Vamos traduzir da seguinte forma. No princípio havia o palavra, ou melhor, no princípio era o palavra. Mas vamos entender que palavra é um substantivo próprio, um nome próprio. É como se dissesse, no princípio era o Djalma. Correto? É o nome de uma pessoa. E esta pessoa, observem a sequência do texto, e o verbo, ou palavra, estava com Deus. Está sempre no pretérito, sempre no passado. Porque está falando da eternidade passada. Primeiro, o palavra já estava lá no princípio. Segundo, o palavra estava com Deus lá no princípio. E o palavra também era Deus. Ou só o palavra era Deus, Tito? Observou como João não deixou nenhuma dúvida, nenhuma porta aberta para que nós cometêssemos erros que é tão normal na nossa maneira de interpretar? João foi muito claro. Ele usou regras claríssimas. E vejam que diz, olha, no princípio era o palavra. Mas a que princípio ele se refere, Djalma? O princípio da criação de quem? De todas as coisas. Muito antes da criação do ser humano. É aquele princípio do Gênesis. Lembram da palavra Gênesis no hebraico bíblico? É Bereshit. Que significa, André? Princípio. Princípio. Lá nesse princípio do Gênesis 1:1, João está dizendo que o palavra estava lá. Agora, ele faz questão de explicar que o palavra não estava só. Tinha mais alguém com a palavra. Quem estava com a palavra? Oi? Deus. Então, tinha outro da mesma espécie dele. Porque ele vai encerrar o verso dizendo, olha, a palavra era Deus. Logo, fica muito difícil nós mantermos a nossa teoria de que lá, quando aparece a palavra lá no Gênesis, seria a palavra verbalizada. Deus foi falando e aquilo foi existindo. Então João, no primeiro verso, ele esclarece três coisas. Primeiro, ele esclarece que o palavra é um ser. Segundo, João esclarece que o palavra está... Tem um outro lá da mesma espécie dele, ou outros da mesma espécie dele. E finalmente, João esclarece que a palavra era Deus. Bem, senhores, no verso 2, repita aí, Tito, o verso 2, por fineza. Ele estava no princípio com Deus. João, ele pensou assim, olha, eu já disse que ele é Deus. Já disse que ele estava com Deus.
Mas se eu repetir, a pessoa vai gravar. Aí ele diz, olha, ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá, além de ser Deus. Aí no verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Ou seja, dá a ideia de que este ser chamado Palavra, ele fez com que todas as coisas que nós vemos, existissem. Então, ele trouxe a existência. Porém, se ele trouxe a existência, de que forma ele fez? Qual foi o caminho usado? Foi buscar. Oi? Foi buscar lá dentro de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus. Foi buscar dentro de Deus, na mente e no coração. Que forma ele usou para buscar essas informações no coração e na mente de Deus, o Pai? Usou a fé. Usou a? O que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Parece-me que o escritor aos Hebreus, ele não quis afunilar, ele não quis definir, mas ele só abriu uma porta traçando um perfil da fé. Porque ele diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aqui é esperança. É esperança. E a certeza das coisas que não se veem. Aqui é crença. Aí ele mostra que se eu adicionar a esperança que eu tenho, eu adicionar a crença, eu estarei gerando fé. Logo, ele não definiu, então. Ele só deu um perfil. Por isso é que eu me reservo ao direito de não entender que seja uma definição, mas que seja uma descrição. Agora é o Djalma que lê, né? Romanos 4. Está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui é uma definição. Aqui não é um perfil. Aqui não é uma descrição da fé. Absolutamente. Paulo ele é enfático em afirmar que fé é ver o invisível, fé é trazer a existência. Olha, ele creu no Deus que chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Ou seja, está vendo o invisível. Quem possibilita ver o invisível? A fé. E ele encerra a sua definição dizendo, olha, e vivifica os mortos. Ou seja, faz existir e faz ver o invisível. Douglas, acho que é o capítulo 12 de Hebreus. Nós vamos precisar analisarmos Hebreus 12:2 para entendermos a questão da participação do Palavra na criação. Hebreus 12, verso 2, por fineza. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ora, aqui ele é convicto, ele é explícito. Jesus é autor e consumador da fé.
Ele não só criou essa modalidade, mas ele viveu como homem por esta modalidade, por esse elemento que ele próprio criou. Agora, cabe a nós entendermos por que ele criou, o que levou Jesus a criar a fé. André, É trazer as coisas do coração de Deus à existência. ter acesso Ao coração de Deus. ter acesso irrestrito à mente e ao coração do Pai. Na mente está o projeto que o Pai tem, no coração está a vontade do Pai. Já notou isso, né? E a fé é o único elemento que possibilita ou que capacita o seu usuário a ter esse acesso irrestrito. Então eu posso saber tudo o que sei na mente de Deus? Não, aí também não. Você vai até onde Ele permitir. Então é restrito. Tem restrições. Nós somos limitados, não? Então a fé, Mesmo no uso da fé nós somos limitados. Sim, senhor. então a fé seria um uso restrito. Não, nós é que somos seres limitados. Entendi. A fé não. A fé não, a fé ela é ilimitada, Entendi. mas nós somos seres limitados. Mais tarde nós iremos retornar a isto. Tudo em paz? Então ele vai criar a fé para retirar do coração e da mente do Pai os projetos. E ele traz a existência. Entretanto, quem é que dá vida? Nós temos isto na Bíblia, temos como confirmar que é o Espírito que dá vida, o Espírito vivifica. E o senhor já pode efetuar a leitura. Não era este? Então continue procurando. É da verdade. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, Paulo está dizendo que o Espírito dá vida. Esse Espírito aí está em letra minúscula ou maiúscula? Em letra maiúscula. É o nome de uma outra pessoa que estava lá no princípio. E o próprio Cristo disse, olha, eu vou, mas vos enviarei o outro Paracleto. Ora, no Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, nós temos oficializado o ministério terreno de Deus, o Pai. De Mateus até Atos capítulo 1, por volta do verso 8, 9, nós temos oficializado o ministério terreno de Jesus Cristo. De Atos capítulo 2 até o arrebatamento da igreja, nós temos oficializado o ministério terreno do Espírito. Cristo, ele traz a existência, mas é o Espírito quem dá vida. Logo, vamos citar isto, senhores. O Pai, Projeta, o Filho, traz a existência, o Espírito, vivifica. logo, está aí o porquê do uso de Elohim. Mais que um ser da mesma espécie. Logo, nem o Filho nem o Espírito foram meros espectadores da criação. Eles não estavam assistindo o Pai criar. Eles ficavam sentados no trono e o Pai dizia, haja luz. Eles diziam, ô Pai, que beleza, Pai, ó. Não. Haja expansão seca. Ele, ô Pai. Não, por favor. Por favor. Cada um dos membros da Trindade teve a sua participação e o seu exercício. Bem, senhores, retornemos então. Sim dá. Retornemos então para o verso 3 e aí chegamos à luz. Durante
muitos anos, nós imaginávamos que esta luz fosse o sol, por exemplo. Haja luz e houve luz. Entretanto, o sol foi criado em que dia? Capítulo 1, verso 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Luminares. Que dia que foi? E houve tarde o quarto dia. O quarto? Então não pode ser a luz do sol. Na verdade, é interessante esse texto, porque nós temos alguns pensadores que entendem que o brilho da lua é um reflexo dos raios solares, que a lua não tem luz própria. E nós sempre dizemos, olha, a ciência comprova isso. Mas onde a ciência comprovou isso? Já viram o nome do cientista? O livro que ele escreveu, a universidade que ele pertenceu, se ele é astrofísico? Talvez seja uma falha da minha parte, mas eu ainda não consegui encontrar o nome do cientista, nem a obra dele em que ele afirma isso. Eu só ouço evangélicos afirmarem isso. Então, por favor, se os senhores encontrarem aí no Google, passem para mim o nome dele, a obra em que ele afirmou isso, e baseado em que ele afirmou isso. Porque o texto bíblico aí é muito claro, é muito explícito. Ele diz, olha, criou os luminares, o maior, para governar durante o dia, e o menor para governar a noite. Bem, senhores, agora voltemos então à luz. Pode ser, alguns pensadores entendem que é uma luz chamada luz cósmica. Outros entendem que é a própria luz que emana de Deus. E outros ainda entendem que é o próprio Cristo, que seria uma cristofania ou uma teofania. Só que, nesse caso, como explicar? E disse Deus, Aqui. haja luz. Porque ele que... Esse é o problema, ele trouxe a existência à luz. Então não pode ser ele. Vai haver uma dificuldade para se explicar que era ele. Mas pode sim ser uma luz divina, que emana do próprio Deus. Deus é luz e não há nele treva alguma. Para vocês, meus amigos, fiquem na paz, prossigam na fé e procedam sempre com justiça, o que é próprio da pessoa e do caráter do ser humano. Até lá, e o Mestre falou.